Fala aí, brother! Olá, pessoal! Estamos aqui em mais um podcast. Eu sou a Cecília Panato, da área de equipamentos têxteis da Brother, e estou aqui com a minha parceira de todo dia, Fernanda, para falarmos com uma duplinha muito legal. Fê. Oi, tudo bem, Ceci? Tudo bem, pessoal? Eu sou Fernanda, educadora Brother. Hoje estou junto aqui com a Ceci num episódio muito legal, que vocês vão conhecer, assim, uns parceiros incríveis, de moda criativa, de sustentabilidade. Eu acho que é de uma coisa que nunca chegou lá dentro da Brother, né? Exatamente, super inovação. Pelo menos pra gente aqui, é muita inovação. E falar que os japoneses adoram, né? É isso aí. Sejam bem-vindos. Obrigada, gente. A Bia e o Lúcius, do Instituto Focus. Ceci, conta um pouquinho pra gente. Vamos lá. Do que é o Instituto. Eu vou fazer uma colinha aqui só para não errar a data, mas o Instituto Focus Têxtil, ele é um braço de responsabilidade social do Focus Têxtil. Ele foi fundado em 2013 e foi incorporado ao plano de sustentabilidade da empresa em 2018, desculpa. E o Lúcius, ele é um super talentoso, uma aula. Conversar com ele, estar com ele já é uma aula. Então a gente tem aí a Bia, que é a coordenadora desses projetos todos, né? Que vai em busca, né, gente, das parcerias, né? Super de quem entra na loucura dela, né? A Bia, o Lúcius que a Ceci já falou. Aqui, pessoal, tá todo mundo enlouquecendo junto e é isso aí. E aí, dentro do Instituto Focus Têxtil, né, essa dupla, a Bia e o Lúcius, eles trouxeram pra gente o projeto Estampa e Reestampa. E aí, Bia e Lúcius, conta pra gente, agora é sério, como que surgiu a ideia do projeto Estampa e Reestampa? Como é que foi essa construção dessa parceria com o Instituto Focus Têxtil? E com a Brother. Conta um pouquinho pra gente do Instituto, o que você faz lá, Lúcius, como você trabalha lá com esse pessoal. Ótimo, obrigada, gente. Estou muito feliz de estar aqui. É a primeira vez no podcast, então tô bem feliz. E ainda mais com vocês, tão amigos, né, e parceiros aí na moda, na sustentabilidade, então um prazer imenso. Mas vamos lá, vamos falar do projeto, né? Esse projeto a gente começou a pensar nele o ano passado. Na verdade, foi até um pedido da Ieda Monteiro, da Informa. Eu conheço também ela de longa data. E ela me ligou e falou, Bia, eu quero desenhar um projeto de sustentabilidade. A gente tem essa demanda para apresentar isso na Future Print. E vamos pensar em alguma coisa juntos? E aí eu falei, não, bora, né? Como sempre, pensando aí em projetos e em ideias novas. E eu e o Paulo Cristelli, que é o gerente de sustentabilidade do Instituto, a gente começou a desenhar um projeto, né, voltado à parte de estamparia, sustentabilidade. E pra gente até, quando a gente começou a desenhar, era muito inovador, porque o Instituto está muito mais ligado à parte de capacitação, corte e costura. A gente tem também o Design Vision, que é um projeto, uma busca ali de novos talentos, mas a gente nunca tinha ido para o campo de estamparia. E quando a gente começou a desenhar, a gente falou, puxa, tem uma demanda muito bacana. A Focus Têxtil tem um estoque de estampa que a gente pode trabalhar, né? Então, dá pra gente fazer algo bem bacana e apresentar isso na feira. E aí, quando a gente estava desenhando o projeto, a gente falou, Lúcius Vilar? E aí os dois falaram, sim! Porque o Lúcius, eu acho que eu conheço o Lúcius, acho que há uns 10 anos, né, Lúcius? De um bom tempo. E ele também tem um carinho imenso pelo trabalho do Lúcius. E a gente falou, não, vamos embora. E a gente falou, tá, mas espera, precisa de alguma empresa ali da ponta para fazer esse projeto rodar. E eu e a Cecília também, né, há muito tempo falando, precisamos fazer um projeto, precisamos fazer alguma coisa. E aí veio o convite do Estampa Reestampa e deu super certo. Então, eu brinco que é um projeto de sustentabilidade, mas também é um projeto, assim, de parceiros de longa data e um projeto que tá dando muito certo, né, por conta disso, assim, porque eu acho que todo mundo tem a mesma intenção, que é voltado para moda, para sustentabilidade, para esse olhar criativo. Então, nasceu, né? A gente apresentou esse ano aí. E entrou outros parceiros também, né? O IED aí também com a casa, né? Então,
a gente construiu uma baita parceria. E é interessante mencionar, gente, obrigado pelo convite, mas é interessante mencionar porque quando a Bia veio com esse projeto para mim, ela mencionou, quero trabalhar com alguma coisa que já está estampada. É difícil você pensar como que eu vou trabalhar com uma coisa que já tem uma superfície, né? Como que eu retransformo um produto? Até porque se a gente olhar para a questão do mercado, essa coleção ela já existe, né? Essa coleção já foi feita, essa tendência já passou. Como que a gente pega esse produto, que ele é um produto que foi considerado como quase morto, né? E a gente transforma. Então é um projeto que eles formataram e que ele é muito desafiador. E aí eu olhei pra Bia e falei, Bia, vai dar certo? Que loucura! Vamos lá, vamos tentar. E aí deu super certo, eu acho que todo mundo abraçou a ideia, tanto os participantes. Então, assim, uma loucura boa, né? Vamos dizer. Então, é interessante porque você está trabalhando não só com a questão da criatividade, como a questão da sustentabilidade, e olhar para uma importadora como a Focus, que é uma grande importadora e onde eles têm um estoque enorme de materiais e tecidos, ter o contato com esse estoque, pegar esse estoque que ia ser descartado, alguma coisa, e retransformar para a gente pensar como que a gente pode inserir ele de novo no mercado, acho que é maravilhoso, uma ideia sensacional. E assim, uma dúvida que eu tenho, porque acho que do nosso lado, até eu tô um pouco menos de 3 anos nessa área do têxtil, e a gente ali dentro, a gente ficou totalmente encantado com tudo que foi feito. De verdade, a hora que eu vi aqueles tecidos, eu falei, gente, mas que eles vão estampar? Que vai sair? Como porque você não entende, né? Não, e todo o projeto, né? E aí, vendo que o Instituto Focus já tem várias frentes, são vários projetos, eu queria que vocês falassem um pouquinho qual que é o impacto que desse tipo de projeto que tem para o mercado têxtil. Porque a gente está falando a criatividade, sustentabilidade, mas também tem de empreendedorismo, de ajudar ali as pessoas que têm, né? Que a gente estava falando há pouco, de sonhos, Então, assim, qual que é o impacto que isso traz? Muito bom, assim, todos os projetos do Instituto têm esse olhar social, né, então todos os cursos ali, a gente tem inscrições que são feitas, né, para que as pessoas possam se inscrever de forma gratuita e receber todo esse material, esse conteúdo, né, de forma gratuita. E a gente vê o impacto disso no projeto no Estampa Reestampa, a gente impactou 20 pessoas, né, então que tiveram aí com o Lúcius durante mais ou menos uns 2 meses, né, de projeto. Mas a gente tem que olhar também o todo, né? Porque a gente apresentou esse resultado na Future Print e quantas pessoas foram impactadas ali também, né? As famílias desses alunos também foram impactados pela moda, né? Pela sustentabilidade. Eu acho que também essa forma de a gente trabalhar com resíduos, né? As pessoas enxergarem isso de uma outra forma, porque tem essa questão, não, resíduo, lixo, né? E não, o trabalho que o Lúcius fez ali com as estampas foi incrível. A gente criou realmente um novo produto. Então, olhando também para o número, né, do que foi realmente reaproveitado de resíduo, a gente está falando de uma média ali de 600 quilos de tecido. Caramba. Então, isso, né, não tinha nenhum trabalho, né, que seria feito, e a gente conduziu isso. E eu acho que o mais legal também é ver o resultado dos alunos. Então, assim, a gente tem alguns nomes, né, que tem um diferencial. A Darlene, que está com a gente, ela já tinha feito um outro projeto com a gente, de corte e costura, e agora ela está fazendo, né, fez o Estampa Reestampa. Então, a gente também vê o crescimento, né, desse aluno. Então, passando por todas as fases ali, de todos os cursos do Instituto. E tem outros nomes também, tem o Will, né, o criativo. Então, a gente tem essa intenção também de transformar, ter uma questão social, mas também que eles possam, no futuro, empreender e ter aí a sua fonte de renda. De inserção, né? Eu acho que uma palavra que vocês utilizaram, questão do empreendedorismo, ela é muito importante. Se a gente está falando de sustentabilidade e projeto social, acho que incorpora mais coisas aí dentro desse universo, né? E quando a gente está falando do projeto em si, é não só uma coisa muito atual, porque a gente apresenta ele para dentro de uma feira, onde tem
milhões de visitantes ali durante os dias, mas a gente está plantando uma sementinha nessas pessoas também, né? Então, quando eles tiverem suas marcas, eles vão olhar para esse descarte. Quando eles tiverem o seu material, eles vão repensar o quanto eles também estão descartando. Acho que o mundo hoje já nos mostra o que a gente tem que olhar, né? E a gente não tem alternativa, né? A gente não tem alternativa. Chegou os 45 do segundo tempo, né, Cecília? Assim, você tem que fazer. E a gente achou que isso ia ser daqui 20 anos, né? Tipo, o resultado de tudo isso, né? Mas não, tá acontecendo agora. A gente não teve nem dimensão de como seria, né? E agora a gente tá vivendo. E a gente tem que falar, então acho que a iniciativa, ela é maravilhosa. E tem que ter mais. E a gente deveria fazer muito mais, acho que não tem que ser iniciativa, tem que ter, obrigatório, tem que acontecer, né? A gente fala que sustentabilidade ela já não é mais um diferencial. Não. Ela tem que ser um obrigatório de todos os lugares. Então, se a gente cada vez mais propor mais iniciativas, mais projetos e trazer as faculdades, as escolas para dentro, a gente está, de uma certa forma, capacitando essas pessoas com esse olhar. Então, a gente vai chegar no momento que eles não vão estar falando isso mais como um diferencial, eles vão estar falando isso como um projeto mesmo. E eu acho que esse momento, ele tá chegando, ele bateu aí na porta, né? Que você tá falando, né? De trazer e tal. Esse impacto esse, né? Que a gente traz, as pessoas, coisa e tal, né? Isso é uma coisa que a gente tem que iniciar lá na escola, né? A gente aqui é todo mundo muito novinho, tá? Mas na nossa época não tinha, por exemplo, educação financeira dentro de um colégio. E hoje tem. Por quê? Porque é uma coisa que causa impacto. Talvez se nós tivéssemos sido impactados o ano passado, lá atrás, né, no colégio, dessa coisa de sustentabilidade, vamos reaproveitar. Quantos profissionais e quanto menos impacto a gente teria causado? O Bentor também, né, o Lúcio estava muito à frente, mas o Walter também, o Walter Rodrigues, ele participou desse projeto, ele deu um curso, né, uma aula. E ele fala uma coisa que é muito legal, ele fala pra gente olhar agora para as crianças, e ele até vê, né, nessas plataformas aí digitais, crianças trabalhando com sustentabilidade. E ele estava me mostrando, ele falou, olha isso. Então, assim, esse olhar que a gente precisa realmente educar as crianças, né, olhar para elas, para que elas possam também transformar o futuro. Então, ele fala muito, ele sempre comenta. E é engraçado que quando vocês começaram, vocês falaram da Brother ser uma empresa japonesa. No Japão, isso já está intrínseco nas faculdades. Mas lá, a gente estava conversando esses dias lá no escritório, que a gente estava tomando café, onde eu jogo esse copo, tal, não sei o quê. E aí a gente estava falando que lá é uma coisa muito séria. Exatamente. Uma coisa que se você não fizer a sua reciclagem, a sua reutilização de forma séria, você é multado, e os caras não estão errados. E a gente acordou agora, né? Mas que bom, né? Mas vamos acordando. Vamos fazer a nossa lição bonitinha. Aí eu tenho uma pergunta agora, eu acho que um pouco para Bia num outro aspecto, mas eu queria saber um pouco mais do Lúcio, assim, no geral, né? Quais foram os principais desafios, que a gente já falou, do tecido que estava estampado, que não estava, mas fora isso, quais foram, né, esses percalços, esses problemas, essas coisas que a gente encontra, que a gente estava falando, né, até antes de começar, que o problema ele sempre vai ter, a gente só aprende a resolver problemas, né? Então, assim, o que você encontrou de dificuldade, assim, que você falou, cara, não, agora eu preciso parar, pensar, vamos trazer a sua experiência, né? E aí, eu acho que esse negócio aí, eu acho que o que eu vou falar agora é mais pra Bia, assim, você sentiu algum impacto na vida desse pessoal que você falou assim, eu notei fulano, eu notei ciclano, pro Instituto, o que isso trouxe pro Instituto, como é que... Bom, para mim não teve meio que um caminho ardiloso. Acho que o mais complicado é a questão do maquinário, né? Como que você entende esse maquinário, o que ele pode fazer e como que você passa ele para os alunos, né? Até porque a gente tinha um grupo muito grande, né, de pessoas, algumas já até conheciam a questão do maquinário, né, a gente tem uma pessoa que já trabalhava com a máquina de bordado, mas para mim, acho que o tecido não era um problema. Não foi esse o problema, então foi um outro tipo de desafio. O desafio maior era o maquinário, de você passar para frente e que eles entendessem e que eles soubessem utilizar ele na aplicação, até porque o projeto ele é desafiador. Como que você trabalha com essa superfície que ela já é estampada e a gente reestampa sobre ela? E foi o que me assustou. Que assustou, acho que todo mundo, até vocês lá na Brothers, né? Foi um desafio, né?
E aí, mas esse foi o divertido, porque quando a gente começou a fazer os primeiros testes e viu que dava para fazer muita coisa, a liberdade foi essa, né? De realmente testar. E que é o que eu falo para dentro de faculdade, dentro da sala de aula. Se a gente não testa, A gente não vai saber. a gente nunca vai saber. Então, acho que o gostoso foi passar por essas etapas, ter vocês como nessa parceria que todo mundo da Brother foi super aberto e a gente conseguiu fazer uma imersão dentro da Brother com todos os alunos que cada um levou todo o processo e a gente conseguiu fazer as aplicações. Então, imagina, a gente trabalhou não só com a questão da impressão, mas aí depois a gente trabalhou com o bordado e a questão da scan cut, que também foi super bem utilizada. E eu vou te falar que é uma coisa que surpreende a gente, porque assim, máquina de costura, o pessoal da máquina de costura ela vai ficar bravo comigo, mas a máquina de costura é a máquina de costura. Sim. Tudo bem. A máquina de bordado, a gente sabe o que ela borda, mas quando você vê, né, o que ela faz, as scan cuts, por exemplo, a gente sabe que corta papel, tecido, feltro, corta, mas quando você põe, e isso tem sido um discurso muito forte lá dentro da Brother, tá? A gente usa Quando muito você esse projeto. coloca essas máquinas no lugar desses caras aqui, que pensam, que são criativos e que olha e fala, essa máquina, vem cá que eu vou te usar, né? Então, assim, isso pra gente foi muito... Não, e um playground, sabe? Assim, você vai começa a E brincar. sabe onde eu percebi isso? Você foi lá a primeira vez, né, que a gente fez todo. Os meninos foram reestampar os tecidos lá na Brother. E depois a gente levou as máquinas lá pro instituto, né? Isso. Aí a Pri tava lá, que é a nossa educadora Brother, deu um overview de costura, bordado, e eu com as scan cuts. A hora que aquela galera viu o que eles podiam criar, sair ali na hora, eu falei, e ver que foi, que aconteceu, que aquilo que eu falo tecnicamente se concretizou. Se materializou, foi né? uma aula para nós lá dentro. Dá para fazer. O interessante é isso, quando você joga essa sementinha ali para essa quantidade de pessoas, você tá abrindo o olhar deles para novas possibilidades. Então eles se divertem. Aí você tava lá nessa parte, a gente estava no Instituto Focus, você viu, eles ali não precisa nem dar o start, porque eles já querem já passaram mesa, sentaram no chão, já começaram a... tudo, mesmo quando você falou do maquinário, eu tenho uma paixão por isso, mas a quantidade de pontos que eles fizeram nas máquinas também é sensacional. Mas por isso que a gente precisa entender e potencializar a usabilidade da nossa máquina. A gente sabe, olha, minha máquina tem 37 pontos, costura 39 mil camadas. Sim, e testar, né? E testar. Tá, tudo bem. Mas aí. Materializa isso, né? Pra gente. Materializa. E o impacto que trouxe desse projeto lá pro Instituto? Nossa, gente, eu acho que impacto, né? Como eu falei, o social, né? A questão da sustentabilidade. Mas eu acho que ter esse projeto que foi inovador pra gente também. Eu acho que para todo mundo, né, foi inovador. Acho que para vocês também, para o Lúcio, né, porque foi algo que a gente tirou ele ali da caixa. E para a gente, por não ter nenhuma experiência com estamparia, a gente tinha com corte e costura, né, como eu já tinha falado. E apareceu isso e a gente falou, que incrível. E eu acho que o mais bacana é fazer essa relação com todos os parceiros, né? Sim. Porque eu acho que a gente conseguiu impactar até em forma de divulgação, né, na imprensa, esse projeto, pelo resultado que teve, pelas parcerias que a gente teve, que foram parcerias muito fortes, né? Então, eu acho que foi isso, assim, o que mais foi bacana. E quando a gente contava lá na Future Print, assim, para as pessoas, você tocou no olho das pessoas. E eu vou te falar uma outra coisa diferente, que eu né, achei gente? Incrível. Era bem... A gente chegou na Future Print, né, através das meninas lá, da Rob, da Ceci, do time de GT, porque é o foco. Aí, beleza, fizemos, né, essa primeira Future Print, que foi uma coisa... A Brother nunca tinha feito 2022. Uma feira, 22, primeira feira pós-pandemia, coisa e tal. Aí eu sempre pergunto, gente, vou precisar ir na feira? Não precisa. Tô feliz, né? Me ligam, Fernanda, corre pra cá porque a Scan Cut, beleza. Aí levamos a Scan Cut, entendemos um outro posicionamento de mercado e aí chega o Instituto Focus, né? Isso. E aí a gente simplesmente colocou máquina de costura dentro da Future Print, entendeu? Então isso pra mim cara... a Bia chegou falando... da impressora texto. É sensacional. Aí, os dois lá, começou a vir ideia, começou a vir, né?
a solução, assim, nós realmente somos muito apaixonados pelos produtos. Então você vê tudo isso, que a gente consegue ter uma solução que acho que traz toda essa mágica, né, de criação. Eu acho que é aquilo que a gente estava falando, é a tal da parceria. A gente tem o maquinário, as cabeças pensantes, os insumos. Isso mesmo. E mesmo se a gente pensa nesse setor gráfico da Future Print, a máquina ela também poderia servir para várias coisas, né? De embalagens, Então, assim, a cabeça eu acho. Garoto propaganda! Gente, o dia que a gente apresentou a máquina de bordado, Lúcio, olha, temos a máquina de bordado, tem alguns desenhos. Aí ele veio assim: se eu fizer um desenho meu. Aí a Priscila falou, então você tem que converter, tá? Ele sentou lá, foi ou não foi? Sentou lá. 5 minutos, eu tava fazendo o meu... Ele tava fazendo o bordado dele. Então, mais uma vez, é materializar, é trazer. E a parceria, aquilo que eu falei num outro momento, que a empresa grande precisa do pequeno, a gente precisa do terceiro setor e a gente precisa de quem tá na ponta. Sem dúvidas. Né? Porque senão a engrenagem não vai, né? E mesmo na impressão eu dei trabalho, tá? Ai, gente, olha. Mas eu acho que a gente conseguiu, assim, os meninos são incríveis. Aquilo que a gente falou, né? A gente olha pro cara e fala assim, nossa, esse... E a gente não entende nada de moda, né? E eu falo, esse cara aí... Aí eu chego pras meninas, e aí, gente, será que é isso mesmo? Eu também acho, falo, então tá todo mundo certo, né? Todo mundo acha a mesma coisa, então tá tudo bem. Todos, né? assim, todos tiveram um trabalho incrível, né? Mas a gente vê alguns ali como diferencial, e até por conta também da estrada, né? Da experiência. Sim. Como eu falei, a Darlene, ela já tá com a gente, acho que quase uns 2 anos, então ela fez né? Fez vários outros projetos, e agora tá se especializando na parte de estamparia, então você vê esse crescimento que é muito bacana, né? Então, eu acho que é isso, os diferenciais que dá mais orgulho. E aí, já pegando esse gancho, eu vou falar um pouco assim, eu entrei um pouco nesse mercado, menos de 3 anos, e aí a gente começa a ir em eventos, começa a conversar com as pessoas, e você muda a visão. Eu acho sensacional a questão do têxtil, da moda, porque muitas vezes falam, mercado fashion, mercado de moda, futilidade, uma coisa assim, e você começa a ouvir as histórias. Não, às vezes é a maneira de inclusão, a questão de se mostrar, não é só uma roupa, é mostrar tudo que você pensa, tudo que você tem ali dentro, né? Isso eu ouvi em alguns eventos que a minha cabeça, assim, eu fiquei fascinada. E eu acho que o Instituto tem muito isso, e qual o papel? Vocês estão em vários lugares do país. Qual o papel que isso traz, essa inclusão, dar oportunidade para as pessoas? Quer dizer, não é futilidade, é muito mais do que isso. Né? Eu acho que não é só o apoio, né? Eu acho que apoio é muito fácil, né? Eu acho que tem uma questão de capacitação. E eu acho que o Instituto faz isso muito bem. Então, a gente tem mentores muito qualificados, né, que fazem esse trabalho para que dê certo. E ao longo de 10 anos, né, não é assim, a gente não começou do nada. Todo mundo quer o todo mundo pronto, acha né? que é rápido. Não, o Instituto está há 10 anos fazendo todo esse trabalho sério, voltado à sustentabilidade. A gente realmente usa todos os resíduos da Focus. Então, eu acho que é isso, assim, é um trabalho, né? E a gente está agora indo para outros estados, então a nossa sede no Bom Retiro, né? A gente está no coração ali do Bom Retiro. Né? Também foi um ponto muito estratégico, né? Estar lá presente, por conta também de todos os resíduos da indústria têxtil e tudo mais. E agora a gente está indo para outros estados para impactar realmente, né? E ter essa capacitação. Porque só apoio, gente... Apoio é fácil, né? É fácil. É difícil executar, né? É difícil executar. E a intenção é isso, assim, capacitar para que depois, no final, eles possam ter uma fonte de renda, eles possam empreender, eles possam caminhar sozinhos. Então, esse acho que é um ponto... E qual que é a sua opinião, essa questão da moda, no significado que tem tudo isso? Não tem... Acho que você, quem pode mais falar, nós né? somos apaixonados pelos nossos produtos, o Lúcio falar, assim, eu faço parte de outros projetos do Instituto, então, assim, estar ali diariamente em contato com todo o grupo é um crescimento pessoal, né? E assim,
como professor, que já passou por várias faculdades, está ali dentro do instituto, passando e dando, trocando, né? Porque, na verdade, eu sempre falo que é uma via de mão dupla, né? A gente aprende e eles aprendem também. Então, é uma turma muito interessada, muito ávida, com fome, com vontade, eles querem aprender. E mesmo depois, quando o projeto acaba, a gente ainda está em contato, sei lá, via Instagram, via as coisas, e vê eles produzindo coisas. Eles mandam foto, professor, olha o que eu fiz, professor, olha o que eu fiz, prof, tira uma dúvida aqui, o que você acha que eu faço aqui? Então você vê eles ali, como a Bia falou, a Darlene é um caso maravilhoso ali, que ela fez vários cursos e ela continua. O Will também, a Vanise, que também tem um projeto lindo, tem um ateliê, já fez parte de vários cursos nossos. Então a gente tem um grupo muito interessado, né? Então a gente está falando de pessoas que buscavam essa oportunidade, onde o Instituto ele vem com essas oportunidades muito inovadoras assim, e atuais, né? Porque a gente está falando de sustentabilidade já há um bom tempo, né? Não é de agora. Dar essa oportunidade para essas pessoas entenderem um pouco mais de sustentabilidade e do que elas podem fazer é um projeto muito rico. Então, eles acabaram de um projeto agora de empreendedorismo, onde a pessoa cria o seu próprio projeto, né? Então, assim, a gente está dando ferramentas para eles fazerem o que eles quiserem e colocarem em prática o que vem dentro da imaginação, que eu acho que isso que é o mais lindo, né? Porque agora eles vão continuar aí, podem trabalhar. Tem gente que já tem encomenda, eu estava conversando com a Vanessa, ela falou, que bom que já é Natal, porque eu já tenho várias encomendas. Então eles estão indo, eles são empreendedores, deu certo, sim. Deu certo. Quero falar assim que foi, primeiro, conhecer vocês, aquilo que a gente veio falando desde lá do início, né? Eu acho que todo mundo se conectou, como dizem, juntou a fome com a vontade de comer. Prazer conhecer vocês, de vocês acreditarem na gente, de deixar, né, esse a brother participar disso tudo. E um papo, assim, incrível, né, de moda, quanta coisa impacta, igual a Cecília falou, não é só ali no desfile, sei lá, eu aonde, é toda uma história por trás que a gente precisa falar, e que bom que vocês chegaram aqui pra E tem gente. chão, né? Temos chão ainda, porque chão. realmente, parece que a gente fala, assim, da boca pra fora, mas realmente teve um impacto muito grande para nós, para o que a gente pode fazer diferente. Foi algo assim que teve um peso muito grande. A ideia era fazer esse papel com os alunos e, vocês fizeram com a gente também. Então a gente só tem que agradecer. Pessoal, então, a Bia e o Lúcio vão deixar as redes sociais do Instituto, do Lúcio. Quem quiser, acompanha, entre em contato, enfim, que tem tudo lá. E segue a gente também nas nossas redes sociais, @brotheratioutside.com.br, certo, Cês? É isso aí. A nossa rede é @Instituto Focus Têxtil, tá? E a minha, Lúcio Vilar, o meu nome. É simples assim, tá, gente? Básico. Mas, pessoal, é isso. Muito obrigada. Obrigado, Obrigada meninas. a você. Obrigada, gente. Pessoal, até a próxima. Tchau.